Olá, estamos iniciando mais um programa Ecologia e Meio Ambiente aqui pela TV Câmara. O programa é uma produção do Fórum da Agenda 21 local de Passo Fundo, em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores e também a TV Câmara. E hoje o nosso assunto é sobre a compostagem orgânica, como ela contribui para diminuir os gases de efeito estufa. Meio complicado isso? Nada não. A gente vai saber daqui a pouquinho como é que isso funciona e como é que você pode fazer aí na sua casa e contribuir com o meio ambiente, contribuir com o nosso planeta. Está conosco o secretário da Agenda 21, o Ademar Marques. Bem-vindo aqui, Ademar. Obrigado, Márcia. Prazer estar aqui compartilhando este programa com o seu José Belém também, com você. Eu acho que esse é um tema muito relevante e importante para a sociedade compreender a importância que tem a compostagem. Do outro lado agora, viu? Só para contar para vocês, o Ademar é o produtor aqui, né, do programa, todos os assuntos, é ele que nos traz aqui e traz para vocês também aí, espectadores. Conosco, nosso convidado de hoje, José Teixeira Belém, ele que é técnico agrícola, especialista em compostagem sustentável. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Marcinha. É um prazer poder contribuir com a minha participação para o bem da saúde do nosso planeta e de toda a vida na Terra. Então vamos falar um pouquinho o que é essa compostagem sustentável, e eu sei que o senhor tem uma história, né, que começou, não foi de agora, com a compostagem. Dá para contar rapidinho para a gente? Perfeitamente. A questão ambiental, de maneira geral, foi quando eu vi os tratores levando milhares de hectares das terras que eu andei como criança lá no centro-oeste do Brasil. Milhares de vidas em segundos desapareciam. Depois, vendo os lixões, urubus, pessoas, cães, ali, cada um procurando um jeito de sobreviver. A minha conclusão: o ser humano está desarrumando toda a natureza. Foi isso que me trouxe a esse ponto. O que eu, como indivíduo, produtor de lixo, causador de impacto ambiental, o que eu posso fazer para parar de impactar e ajudar a desimpactar, ajudar a restabelecer a saúde do nosso planeta? Então, o fundamento foi esse, né? Muita emoção, muita observação e depois muito estudo em cima dessa questão. Aí foi que tudo começou com um pequeno minhocário, que depois me motivou a fazer os cursos técnicos da Universidade de Viçosa, e daí a pouco as pessoas foram começando a me ver, primeiro como o homem da terra preta, depois o homem das minhocas, e hoje o reciclador orgânico, né? Então é mais ou menos isso. Certo. E o que é a compostagem sustentável? Essa compostagem, eu sei que o senhor me falou que tem vários tipos, né? E aí vai contar aqui para nós como é que funciona. Eu já me interessei, quero fazer lá na minha casa, né? E ele vai contar aí para você também que está em casa, que a gente pode fazer em pequenos espaços. Sim, olha, tudo acontece a partir de observação da natureza. Eu não mencionei antes, mas eu sou formado em teologia, e eu passei a admirar o Deus do mundo no mundo de Deus, né? E depois, lendo Charles Darwin, ele tem uma frase, né, que mais ou menos diz assim, né? O solo é a base da vida, né? Então, você, ao olhar o solo, você vê ali o verde surgindo. E observando melhor, o solo, sem a intervenção do homem, ele reaproveita absolutamente todos os seus descartes. A natureza tem decompositor para todos os seus descartes, mais rápido, menos rápido, mas tem. E a gente precisa voltar lá para aprender com eles. Por exemplo, em relação ao resíduo orgânico doméstico urbano. Tem um jeito muito fácil, né? Mas precisa seguir as leis da mãe natureza, senão não se tem sucesso nenhum. A minhoca, por exemplo, que eu comecei com ela, é um decompositor, entre milhares de outros, né? Mas hoje nós, depois de estudarmos criamos um método que é mais, que ele acelera mais, é asséptico, né? E pode ser
praticado em grande quantidade e até em pequeno espaço, né? Não tem cheiro. Não tem cheiro, não tem chorume, não tem a presença daqueles bichinhos do lixão, de jeito nem mosca, mas para tudo isso precisa um certo conhecimento e muita técnica, né, para poder fazer. Hoje já estamos demonstrando isso aí de maneira visível, né, para que as pessoas possam ver e aproveitar. Então nós ensinamos a reciclar dependendo da situação em que a pessoa se encontra, tanto dentro de casa, como no pátio, como na chácara ou na fazenda. Aí em cada um desses lugares a gente estuda a situação e passa as instruções que a pessoa precisa seguir para ter sucesso com a compostagem. Porque a compostagem nada mais, nada menos é do que você pegar a matéria orgânica e transformá-la em minerais reaproveitáveis pela planta. É esse processo, né? E aí tem vários processos, né? Que conforme você for me perguntando aí, então eu vou respondendo. E aí ele vai se transformar num adubo agrícola natural, isso? Perfeitamente. A compostagem, ela visa transformar todos os resíduos orgânicos em minerais aproveitáveis pela planta. Hoje, infelizmente, se usa na agricultura química, né, o adubo sintético. E normalmente se usa os macronutrientes, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Mas para que uma planta seja bem alimentada, ela precisa de, no mínimo, 16 elementos químicos, entre os macro e micronutrientes, né? E é dali, dessa nutrição da planta, que vem a nutrição de quem consome essa planta, tanto os animais quanto os humanos, né? Então, esses 16 elementos químicos, a natureza os tem sempre em equilíbrio. E quando você faz a compostagem, você traz agora um adubo composto, porque tem todos esses elementos, macro e micros, porque a natureza tem balanceado tudo isso aí. Os micro e macro-organismos vão transformando aquilo finalmente até ficar solúvel em água e, portanto, aproveitáveis pelas plantas, que vão se nutrir bem e passar para nós esses nutrientes. Que vamos ficar melhor ainda, né? E aí eu quero falar um pouquinho agora, e aí eu quero que o Ademar nos auxilie, essa contribuição, então, para a redução dos gases do efeito estufa a partir da compostagem. A gente sabe que também tem um projeto aqui da Agenda 21, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, né? E a gente vai tratar sobre isso a partir de agora. Eu quero que você que esteja em casa preste atenção, porque a gente vai ser um agente bem importante, né? Cada um na sua casa, dessa questão também, a partir da separação do nosso lixo, né? Que a gente não faz corretamente. Eu percebo, moro no centro, e eu percebo como as pessoas ainda não conseguem separar o seu lixo, né? Infelizmente, os resíduos. E também aliando essa questão da compostagem. Sim, Marcinha, é muito importante, acho que os ouvintes, aqueles que nos assistem, perceberam a importância das questões que o senhor José traz para a gente muito bem. De cara, a gente já dá para perceber que nós somos o resultado daquilo que nós nos alimentamos. Ele está falando de 16 potenciais nutrientes no nosso corpo. Se a gente for analisar, a sociedade de consumo que nós somos hoje, não só produtora de muitos resíduos, por isso nós temos uma gravidade aí muito grande na área urbana dessa quantidade de resíduo, tanto seco quanto orgânico, mas mostra também a qualidade da alimentação da população, que está muito abaixo, muito aquém, porque ela investe muito em produtos industrializados. Pela vida que nós levamos, entende? Quanto sociedade não só de consumo, mas acelerada, extremamente acelerada, entende? A gente não tem tempo para parar para fazer uma boa alimentação, e então vai no fast food, uma coisa que deveria ser eventual passou a ser regra. Não tem nenhum problema de comer um sanduíche, uma vez e outra, mas tem pessoas que ela passa a ser sua refeição principal e não o eventual. Então a gente está invertendo esta ordem, né? Então isso é importante a gente entender. Neste sentido, o papel da Agenda 21 é discutir com o poder público que ações nós podemos desenvolver no município para assegurar o direito constitucional que nós temos a um ambiente saudável, que é responsabilidade do poder público, mas também da sociedade.
de todos os setores da sociedade, não é? E do indivíduo, do cidadão, como o senhor José está chamando a atenção aqui. Cada um de nós temos responsabilidade. Não é porque eu pago o imposto e agora a responsabilidade é do poder público em recolher isso. Não. O senhor José, acho que daqui a pouco vai falar da qualidade desse resíduo, qual é o procedimento que a gente deve ter, mas a preocupação nossa enquanto Agenda 21 é como garantir esse ambiente saudável. E uma destas ações é informar, sensibilizar a sociedade da problemática, do problema que nós temos, principalmente do resíduo orgânico, porque bem ou mal, de alguma maneira, a parte do resíduo sólido, né, que é o resíduo mais seco, papel, plástico, as tampas e aí por diante, a gente, um e outro tem um hábito de separar, mas o orgânico, quase nós não temos e não tem a orientação adequada o que vai ali, que pode misturar. Além da borra de café, do chimarrão e assim por diante. Tem outros elementos, as cascas das verduras, então vão estar ali. O seu José pode explicar melhor. Então, pensando nessa questão e na qualificação dos resíduos secos, que os catadores, as cooperativas de catadores estão fazendo, mas tem ele prejudicado por quê? Porque ele vem misturado. Foi o que eu acabei de falar, né? A gente não tem ainda a consciência de separarmos os nossos resíduos em casa, né? E eu fico muito preocupada e falava isso para o seu José antes da gente iniciar o programa, que eu produzo muito lixo orgânico, né? E eu me preocupo com isso. E aí, agora a gente já estava trocando figurinha aqui, né? Então, pois é, Marcia, então vamos você vê, aprender aí. E essa é a ideia do programa, né? Marcia. De trabalhar essa consciência nas pessoas, não é? Então, foi pensando nisso que o Conselho Municipal do Meio Ambiente, com recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, que vem das multas e assim por diante, promoveu um edital, né, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, um edital de chamamento público, o ano passado, para a qualificação dos resíduos sólidos. Então, a Agenda 21, através do Instituto Ambiental, apresentou um projeto que ele visa estabelecer um projeto piloto na cidade de Passo Fundo, como uma política pública, porque é recurso público, de nós termos um local para compostagem orgânica de forma sustentável. Não é qualquer compostagem, é uma compostagem que respeita estes elementos que o senhor José disse, observando a natureza, né, os seus decompositores e como a gente não danifica ainda mais o meio ambiente. E você fazia a sua pergunta em relação aos gases de efeito estufa. Qual é a contribuição? Quando você dispõe os resíduos orgânicos, né, digamos, nos lixões, obviamente ali nós vamos ter dióxidos, vamos ter vários gases que eles vão para a atmosfera, porque ele não está sendo controlado absolutamente. Neste processo aqui, usando essa mesma matéria-prima, mas com uma tecnologia mais sustentável, a gente está tirando os gases, entende, que provoca todo o efeito estufa e o aquecimento global, que a gente já sabe a decorrência de tudo isso. Então, essa é a ideia do projeto, com várias atividades que nós podemos logo mais. Seu José, pode complementar? Eu queria só um parênteses aqui para dizer... Eu fiquei assustado quando ouvi da parte de pesquisas científicas que nós, através dos lixões, de todo o lixo orgânico que vai para o destino errado, nós lançamos para a atmosfera 8% dos gases de efeito estufa entre todos os outros. Agora, eu fiquei pensando, os aviões, os navios, as grandes indústrias, todos os escapamentos, o lixo é responsável por 8%? É um percentual, para mim, alarmante, muito alto, grande. Né? E a gente não percebe. Imaginar que eu sou contribuinte para isso? E imaginar que eu estudei isso e não estou levando a sério? Mas acontece que aqui eu também sou um questionador da nossa educação. Eu me perdoo e te perdoo pelos pecados que nós cometemos em relação ao meio ambiente. Por quê? O meu povo sofre por falta de conhecimento, já disse o profeta Oséias no passado, né? E isso continua hoje. O nosso conhecimento hoje ele é muito teórico e muito voltado para o ganho e o consumo, sem pensar em consequências, né? Isso é terrivelmente sério. Quando, em vez de fazer o mal, eu até publiquei um pensamentozinho para as escolas quando eu comecei a trabalhar, né? Que diz assim, a matéria-prima do problema
é a mesma da solução. O lixo orgânico que polui o solo, o ar e a água é o mesmo que ajuda a purificar o ar, fertiliza o solo e não indo para a água ela fica limpa. Então, mas isso só é possível, eu grifei, via educação prática. Eu preciso aprender isso desde a minha infância, assim como aprendi a escovar os meus dentes, aprendi a tomar banho. Isso precisa ir para a escola aí de todos os níveis. E considerando que você, que já tem curso superior, eu, Ademar, né? Nós precisamos continuar aprendendo ou muitas vezes começar do zero. É por isso que eu perdoo você e me perdoo, e perdoo a todos que estão pecando. Mas a partir de ouvir um programa como esse aqui, a nossa culpa pode aumentar ou diminuir, à proporção que nós vamos colocando essa questão a sério. Porque hoje é fato. Nós percebemos que a natureza faz certo e nós somos parte da natureza, precisamos estar ligados a ela e observando com essa inteligência imensa que Deus nos deu, né? Observando como ela faz e seguindo nós vamos viver e viver muito. Olha que eu já estou grato pelos meus mais de 7 décadas, né? E feliz, mas eu gostaria que isso acontecesse com você, que tem bem menos, né? Com a Ademar e com meus filhos, com meus netos, né? Mas precisamos disso. Ou obedecemos às leis que governam a vida e vivemos, ou desobedecemos e morremos antes de ter cumprido o nosso ciclo de vida. Então isso é muito sério. A gente vai a um breve intervalo e quando retornarmos vamos falar sobre a compostagem e também mostrar a compostagem para você. Aguarda aí que a gente já retorna. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Retornamos com Ecologia e Meio Ambiente. Nós estamos falando sobre compostagem e como ela pode auxiliar na diminuição dos gases do efeito estufa. Conosco, o secretário executivo da Agenda 21, o Ademar Marques, também o técnico agrícola, o José Teixeira Belém, que estamos aqui nesse bate-papo e eu falei para vocês antes da gente ir para o intervalo que a gente estaria mostrando essa compostagem. Então, eu quero que agora o seu José nos explique como é que se chega, né, do resíduo lá da minha casa, né, à compostagem, né? A gente tem aqui, então, duas situações, não é, seu José? Sim. Muito bem, Marcinha. Aqui eu poderia dizer, eu estou com o corpo e a alma da reciclagem orgânica. Ou seja, nesse pacote está o adubo, que você pode fertilizar o solo com ele. E aqui já está ele na forma líquida, do jeito que a planta já pode aproveitar. Essa aqui é a parte final. Mas para sair do resíduo orgânico, né, até chegar aqui, tem uma estrada. A estrada é conhecimento de como a natureza funciona, né? Então nós temos que apelar agora para os decompositores que trabalham fazendo a mineralização desse produto com o aproveitamento do oxigênio. Por isso a gente chama compostagem aeróbica, porque é com a presença do ar oxigenado, né, que esses micro-organismos vão transformar esse material, eles vão digerir esse material e transformá-lo finalmente naqueles 16 elementos químicos que eu mencionei há pouco, né, que são necessários para nutrir completamente uma planta e, consequentemente, nos nutrir com todos os nutrientes que nós também precisamos.
Muito bem, agora eu pego uma caixa de lixo orgânico. Primeiro é como separar. O que é o orgânico? É a pergunta básica que as pessoas fazem. O que é o resíduo orgânico? É tudo que veio da vida, tudo que a vida descartou. Se você cortou a unha e jogou, é resíduo orgânico. Se você cortou o cabelo e jogou, é resíduo orgânico. Se você tem uma blusa de lã que veio da ovelha, descartou, é resíduo orgânico. Claro que nós, na compostagem, alguns, com os métodos que nós temos, os recursos que nós temos, não podemos reciclar tudo. Mas resíduo orgânico, um conceito geral é esse, tudo que a vida descartou. Seja o mundo vegetal, o mundo animal, o mundo fúngico. Agora, na cidade, o que cria o problema básico de emissão de gases, né, não é uma madeira que apodreceu lá no mato, né, ou uma folha que apodreceu, nada disso, ou um esterco de gado que caiu lá no mato, né, não é isso. São os montões de lixo orgânico que nós fazemos na cidade. Aí agora a primeira coisa que tem que fazer é separar isso, aquilo que nós podemos compostar. Então as cascas de frutas, as sobras de comida, a erva do chimarrão que você mencionou, a borra de café, a casca de ovo que facilmente é triturável, né? E a poda das árvores, né, desde que seja triturada, a poda do gramado, né, a flor que caiu, as folhas, enfim, tudo isso aí é juntado e levado para uma máquina. Lá nós temos um triturador que nós estamos aperfeiçoando para essa finalidade, porque os ora existentes não atende todas as nossas necessidades. Então passa naquele triturador. Só que aí tem um problema. A maioria dos alimentos tem mais de 60% de umidade. Aí produziria uma coisa parecida com isso aqui, que é o chorume. Só que esse aqui é o chorume do bem. Do bem, ou seja, aqui ele não tem cheiro de nenhum mais, né? Se vai para o aterro sanitário, lá vira um chorume que, segundo o Dr. Luiz Fragomeni, é o pior veneno para o solo e principalmente para a água, o lençol freático, né? São gases, porque ali vai misturado com uma porção de outros produtos químicos, né? Que vai virar essa desgraça. Mas na compostagem vira essa benção, né? Que você vê aqui, sem cheiro e completamente aproveitável. Então esse material é triturado e como ele fica muito úmido, eu preciso de um material seco. Aí eu tenho outro resíduo orgânico sagrado no Rio Grande do Sul, porque se o cavalo é sagrado, os descartes dele também é, né? Então, temos ali o esterco de cavalo com serragem que eu pego e ponho numa estufa para secar. Então ele curte um pouco, depois ele seca, aí então esse material tem a sua umidade controlada com aquele, que tem que ficar uma umidade tal que o ar possa circular entre uma partícula e outra. Nesse processo, com 30 dias você está com esse produto aqui completamente inodoro e pronto para a planta aproveitar. Ele não produz nenhum tipo de gás de efeito estufa. Às vezes sai um pouquinho de amônia, mas a amônia ela volta através das bactérias como, por exemplo, o Rhizobium, né? Vários tipos de bactérias que trabalham em parceria com as raízes, né? As micorrizas, então ele é reaproveitado, porque a planta também se alimenta de gás carbônico, né? E se alimenta desse gás amoníaco, né? E do oxigênio que tem no ar, né? Ela tira dali também os seus alimentos, assim como nós precisamos do ar, também do oxigênio para viver, né? Então esse é o processo, do lixo até virar o luxo, nós precisamos desse processo. Aqui então ele é misturado, dado o teor certo de umidade, que deve ficar ali entre 50% e no máximo 65%, farofado, que nem uma farofa, de tal maneira que você aperte ele na mão, molha entre os dedos, mas não escorre. Aí você solta, ele vira uma farofa. Aí é só ir para a composteira. Passou 30 dias, está prontinho como está aqui. Esse é um dos métodos. Mas tem outros também, é um dos processos. Esse você pode fazer até no apartamento, né? Desde que você triture esse material e você tenha como controlar a umidade dele e colocar numa composteira que pode ser até um saco de ráfia, que fica pendurado, onde pega ar por todos os lados, ali ele vai virar adubo finalmente, sem cheiro, sem escorrer nada. As pessoas conhecem mais o minhocário, né, Sr. José? Minhocário. O minhocário é o mais conhecido porque a minhoca é um animal que, quando ela come e ela ejeta, o excremento da minhoca já é o adubo pronto. É isso que está aqui.
Mas é um método que exige muito mais conhecimento, porque esse animal você precisa controlar a acidez do material, você precisa controlar a granulagem do material, porque ela come só aquilo que ela pode sugar. A figura que eu uso quando dou aula de miocultura é uma polpa de abacate. Tudo teria que ficar que nem uma polpa de abacate. Aí ela suga aquilo ali, quando ela tirou a parte do corpo dela, o que sobrou, que ela ejetou, aquilo ali já é o adubo pronto. É super rápido, mas envolve mais conhecimento, mais técnicas, tem o problema de predador, né? Que demora mais para você produzir grandes quantidades. Nesse processo aqui, uma pessoa como eu e meu filho assim, nós somos capazes de produzir quase 1 tonelada por dia, com o processo aeróbico. Com miocultura, nós poderíamos produzir até 20, mas dá muito mais trabalho. Porque, um parênteses aqui, cada minhoca come o seu próprio peso em matéria orgânica por dia. Mas os autores esquecem de colocar a matéria orgânica pastosa e na acidez correta. É aí onde então, atrapalha. Tem todo um Se processo. você vai jogando o lixo ali, joga uma casca de laranja, joga um abacate podre, joga uma banana, né, joga uma fritura, tudo aquilo ali depois vai causar um dano terrível, porque ela não vai comer nem 10% daquilo ali e vai apodrecer, e tem muita gente chateada, triste, porque comprou o minhocário e não está funcionando, né? Então, mas aí esse tem é o que ter problema. a técnica. A técnica, mas as minhocas, só completando aqui, as minhocas na terra têm uma função milagrosa. Ela melhora o solo física, química e biologicamente. Física, porque ela faz buraquinhos, uma das espécies, né, faz buraquinhos no solo que entra ar e entra humus naqueles buraquinhos, né? E outra espécie, como só a matéria orgânica daqui de cima, aumentando a vida do solo e a presença do adubo, né? Então, valeria a pena uma conversa mais longa, porque só falando de minhoca a gente levaria uma lasca de tempo, né? Mas o método mais rápido é esse aqui, sabe? Porque aí a gente tem conhecimento vasto nessa área. E quanto precisa para produzir? Aí tem quantos quilos? Aqui tem 2 quilos. 2 quilos. Uhum. Quanto preciso produzir lá em casa de resíduo para chegar nesses 2 quilos? Se você produzir 4 quilos, 4 vezes 6, 24, se você produzir 4 quilos de resíduo orgânico doméstico, principalmente que você mencionou o chimarrão, né, você vai conseguir 2,4 kg. 4 kg de lixo faz 2,4 kg desse adubo. E isso aqui está quase de graça, gente. Olha, R$4 1 quilo de lixo. 1 quilo de lixo vale mais do que 1 quilo de ferro. Desde que, respeitando a mãe natureza, fazendo do jeito certo, mandando para o lugar certo, para ir finalmente para o lugar certo. É fonte de renda mesmo. Porque eu sou aposentado, eu às vezes transformo a minha moeda em centavo para eu virar milionário, né? Que aí R$1.000 fica 1 milhão, né? Eu invisto todo mês 1 milhão, ou seja, R$1.000. Eu invisto 1 milhão e estou tirando de lá 2, 3 milhões, né? Ou seja, dá um excelente retorno. Isso é importante para o projeto de vocês também, não é? Vem nessa linha, não é? De transformar o composto orgânico daqui a pouco também numa fonte de renda, não é? Sim, a ideia é esta. A gente tem dialogado, eu e o seu José, porque nós integramos, né, este projeto que eu acabei de falar, da compostagem orgânica como uma política pública. Estamos numa área ali no São Brás, distrito ali de São Brás, né, distrito rural, cedido lá pela família Bonfante, né, até agradecer essa sensibilidade, né, seu José, da família em ceder 2 hectares para que a gente possa fazer esse experimento. Né? É um projeto piloto ainda. É um projeto piloto com recurso público da Prefeitura, através da Secretaria do Meio Ambiente e do Fundo do Meio Ambiente, para que a gente, de fato, possa já implementar daqui para frente, cumprindo o que está no Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos, a compostagem orgânica. Né? Aquilo que os catadores fazem com o resíduo seco, agora a Agenda 21, o Instituto Ambiental, está realizando com todo o composto orgânico, transformando isso. De fato, isso chama-se reciclar mesmo este resíduo que a gente descarta, só que orientando da melhor maneira. Por isso que essa fala do seu José, o processo de educação, ele é fundamental. E a educação ambiental, ela se dá no âmbito formal e não formal.
Então nós estamos trabalhando, vamos trabalhar com 7 bairros que a prefeitura chama os bairros onde tem a coleta seletiva. Então nós vamos estar trabalhando com 10 escolas, com os alunos, né, orientando a escola como é que ela faz a correta separação. O seu José, através das oficinas, vai estar demonstrando isso. Vai ser colocado um recipiente dentro da escola que a gente vai recolher e vai para esse local, este galpão de compostagem, e a escola vai poder ver em loco o resíduo que ela doou, que ela cedeu, sendo transformado nesses produtos, como nós estamos vendo. Então o aluno vai poder ver todas estas fases que o seu José demonstrou aqui em fala. Eles vão poder tocar, vão poder ver, acompanhar. Não só a minhoca, mas ver todo esse processo da trituração, esta farofa que ele até falava. A planta, até a verdura, até os legumes, tudo que é produzido, vão ver tudo. E eles também vão poder daqui a pouco levar para casa deles para pôr lá na sua e plantinha, aí, Marcinha, né? Olha como é interessante. A ideia do projeto, inclusive, é isso que o senhor José falou agora, a gente transformar também a área numa horta comunitária, entende? Que todas as pessoas, você ou qualquer um, pode no final de semana emprestar sua mão de obra lá e sair de lá com seu pé de alface, com a sua rúcula. E esta é a ideia que nós estamos desenvolvendo isto, inclusive com a Secretaria que chama hoje de Desenvolvimento, né, e Agricultura e Desenvolvimento Rural, para que a gente possa ampliar todo esse processo, sensibilizar o produtor rural, inclusive, para a adoção de uma prática mais sustentável, e a gente ter não só na Feira da Gara, em todos os nossos, imaginar fruteiras aqui, imagine um alimento mais saudável ainda, com um produto orgânico, que a gente chama uma metodologia mais sustentável do composto orgânico. Né? E imagina transformando isso hoje, um projeto piloto, a gente levar para vários bairros, para toda a cidade, não é? Ter espaços aí com essa horta comunitária a partir dessa compostagem. A ideia é essa, inclusive a prefeitura, através da Secretaria de Educação, tem um projeto Horta na Escola. Então nós vamos estar acompanhando e assessorando, porque a escola vai poder fazer isto, mas ela tem também o resultado desse esforço coletivo, de forma orientada, como o seu José disse. Não adianta tentar fazer lá um minhocário se eu não entendo todos esses elementos, eu vou criar um problema ainda maior. Então o projeto visa isso, o processo de educação ambiental permanente e sistemático para toda a população. Certo, o nosso tempo está estourado, eu sinto muito, queria ficar aqui sabendo mais, mas quero te agradecer pela participação aqui, seu José também, e a gente vai estar falando mais sobre esse projeto, com certeza, aqui, explicando um pouco mais, ampliando, né, como é que as pessoas de casa também podem fazer parte. A gente agradece a participação dos nossos convidados hoje e até o nosso próximo programa. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.